Assim como vocês ainda estão, permaneçam de pé, pois nós vamos, nesse momento, termos a nossa leitura da Bíblia. E aqueles que com ela estiverem, vocês podem procurar no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Você que não está com a Bíblia pode olhar agora para o Data Show. Você que nos assiste em casa, você tem aí do seu lado direito. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho. São os que, ao ouvi-o, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, ó Cristo. Permaneçam em pé no aguardo da subida do nosso pregador até a pedra da pregação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus
de louvor. Dizemos aleluia e louvamos ao Senhor, felizes, a igreja junta, te adorando a uma só voz. E nós te pedimos que a tua palavra hoje encontre em nós um coração pronto, fértil para amadurecermos. Não permite que nada, Senhor, atrapalhe o teu propósito nessa tarde para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus queridos. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador, e eu pretendo fazer isso de uma maneira simples e objetiva. Essa parábola não requer muita explicação, porque o próprio Jesus tratou de explicar, como lemos há pouco. É uma parábola muito conhecida e também muito relevante. É tão importante, tão relevante, que ela consta nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está lá em Marcos capítulo 4, ela está lá em Mateus capítulo 13 e também está em Lucas capítulo 8, que foi o texto que nós lemos. Então Jesus conta essa história e os discípulos acham ela tão importante que nenhum dos 3 evangelistas sinóticos, à exceção de João, todos os outros 3 resolveram registrar essa história. E é uma história muito simples. Jesus atraía grande multidão. E o primeiro versículo do texto diz que uma multidão estava perto de Jesus. E Jesus não era muito preocupado com o método. Jesus pregava aonde fosse. Ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas casas, ele pregava no meio de jantares e festas, ele pregava na praia. Esse era um dia que ele estava na praia pregando. E porque a multidão era muito grande, não tinha casa que coubesse, não tinha sinagoga que desse. Primeiro versículo do texto diz que era uma multidão. Então Jesus ia para a praia, normalmente se sentava num barquinho. Quem já foi para Israel sabe que ali, junto do mar da Galileia, tem as colinas de Golã e os montes que serviam para melhorar a acústica, e o povo ficava na praia, e Jesus usava o vento que vinha do mar para que sua voz pudesse ressoar, e ele ensinava. E esse era um dia desses, cheio de gente, Jesus ensinando. Agora essa multidão procurava Jesus e vinha para perto de Jesus, e eu estou aqui imaginando pelo menos 3 razões pelas quais a multidão procurava Jesus. Talvez haja outras razões, mas eu penso em 3. A primeira razão pela qual a multidão procurava Jesus era pela necessidade de transcendência. O que é que isso significa? Porque o povo está preocupado em ir para o céu, para uma questão de após a morte, como é que vai ser a minha vida. Então o povo procurava Jesus. Outros procuravam Jesus por conta dos milagres. Jesus estava passando por aí curando o coxo, o cego, expulsando demônios. Então muita gente procurava Jesus por conta dos milagres que eram feitos. Há ainda, talvez, um terceiro grupo de pessoas que se juntavam nessa grande multidão, que provavelmente estavam seguindo Jesus porque Jesus multiplicava pães. Mais de uma vez nos evangelhos é registrado que Jesus multiplicou pães. Então, para um povo que estava com fome, aparecer alguém que multiplicava pães também era muito bom. Sendo que chega uma hora no ministério de Jesus, e esta é a hora, aqui em Lucas 8, em que, muito mais do que uma necessidade existencial para a vida após a morte, muito mais do que uma necessidade de milagre ou de cura, muito mais do que uma necessidade material qualquer de pão, algumas pessoas sentiam necessidade de crescer, necessidade de amadurecer, necessidade de frutificar. E a frase para mim mais importante desse texto, a frase para mim que chama mais atenção, quando o reverendo Getúlio estava lendo, é a frase que retumba, é o versículo 8, quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só entende a mensagem do Evangelho quem está realmente disposto a compreender e ouvir. Muito mais do que mera religiosidade, muito mais do que mera participação ou adesão, tem a ver com o desejo de se alimentar espiritualmente, tem a ver com o desejo de crescer no Senhor. E aí começa a parábola. Todos que estavam ali naquela praia, naquele dia, entenderiam essa parábola, a forma com que Jesus falava.
repito, quem foi já teve a oportunidade de ir a Israel, e quem não foi vai ter a oportunidade ano que vem. Dom Paulo está levando um grupo também. Sabe que lá em Israel, ali ao longo do Rio Jordão, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, aonde você olha, tem campo semeado. Aonde você olha, tem sementes sendo jogadas e plantação. Então Jesus estava falando de algo que todo mundo conhecia. E ele está falando de 4 tipos de solo. O editor das Bíblias aí chama parábola do semeador, né? Eu acho que melhor seria se fosse a parábola dos 4 solos, porque ele fala quase nada do semeador. Ele fala dos solos. Então ele fala de 4 solos. O primeiro solo é, no versículo 5, é aquele solo que Jesus está chamando de a beira do caminho. A semente que cai na beira do caminho. E essa semente é pisada. As aves do céu também podem vir comer essa semente. E eu queria que você imaginasse, eu tenho certeza que todos vocês aqui conseguem imaginar essa cena. Você já foi para algum lugar onde tinha plantação, ou mesmo que não tenha plantação, onde tenha vegetação, e por um lugar onde o carro passa, onde o caminhão passa, onde a carroça passa, você consegue imaginar que aqui tem grama, aqui tem o caminho por onde os pés ou os pneus passam, aqui tem mais grama, aqui tem mais um caminho por onde os pés ou os caminhões ou os pneus passam. Você consegue imaginar aí aquele caminho que não é feito de vegetação ou não é feito de plantação? Este é o solo que Jesus está falando aqui, à beira do caminho. Trilhas, no meio das plantações, trilhas por onde os semeadores passavam. E, obviamente, essa terra era pisoteada o tempo todo, não era uma terra boa. Jesus, no versículo 6, vai falar do segundo tipo de solo. O segundo tipo de solo é o que se assemelha a pedras, um solo de pedras. Agora, obviamente, que semeador algum jogava ou jogaria propositadamente sementes nas pedras. Obviamente que nada nasceria. Então, eu não quero que você imagine agora pedra e a semente caindo na pedra. Eu quero que você imagine um solo que aparenta ter areia, mas que na verdade por baixo dele tem pedra, tem calcário. Eu quero que você imagine algo que aparenta ser solo fértil, mas é na verdade muito superficial, muito fino, e embaixo dele na verdade tem pedras. E depois ele chega no versículo 7, o terceiro tipo de solo, que é o solo infestado por espinhos. Talvez Marcos e Mateus vão dizer que esse solo também está infestado por ervas daninhas, mas Lucas fala em espinhos. E esses espinhos estão ali plantados juntos da semente e sugam todo o nutriente da terra, sufocam tudo o que aquela semente precisaria para crescer. E por último, no versículo 8, Jesus fala de um solo que é fértil. Solo cujas sementes florescerão, farão raízes firmes, longe de um lugar onde os pássaros possam tirar, um solo onde elas podem dar frutos. E aí chega o ponto da história que eu mais gosto, o ponto da história que nos toca a todos que estamos aqui nessa catedral e que porventura estejam ouvindo pela internet, que é o versículo 9. Versículo 9, os discípulos perguntam assim para Jesus: que parábola é essa? O texto de Marcos, dessa mesma parábola dos semeadores, é mais específico e diz que quando Jesus terminou de contar essa parábola, ele ficou sozinho com os apóstolos e alguns discípulos, e estes então perguntaram a Jesus o significado da parábola. Então eu quero que você aqui imagine e pense que aquela grande multidão que estava na praia ouvindo Jesus foi embora. Jesus contou a parábola, deram-se por satisfeitos e foram para as suas casas. Menos alguns. Poucos. Só os 12 e mais alguns outros ficaram e perguntaram a Jesus o significado da parábola. Esses poucos não se contentavam em ouvir passivamente uma história, não participar ativamente dela. Esses 12 não só ficavam esperando uma experiência mística arrebatadora de um milagre, de uma multiplicação dos pães, de uma cura. Eles queriam compreender.
Esses 12 e mais alguns outros, não sabemos o número exato, os poucos que perguntaram a Jesus que parábola é essa, esses tinham ouvido para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esses disseram, eu tenho. A gente só não está compreendendo. E vamos e convenhamos, precisava de uma explicação. Isso não era uma parábola que Jesus contava e o povo ia embora e conseguia compreender tudo, não. Eles perguntaram a Jesus porque essa era uma parábola que carecia de maiores explicações. Você quer ver uma coisa? Se você pensar bem, Jesus nessa parábola não diz quem é o semeador. Eu e você, a gente pode até imaginar, não, o semeador é Jesus, porque noutra parábola do joio, Jesus diz que ele é o semeador. Mas nessa parábola, neste texto, nesse povo, nesse contexto, Jesus não diz quem é o semeador. Como é que o povo estava ali e não pergunta quem é o semeador dessa parábola? Mas o povo foi embora. A multidão foi embora. Estava sentada, passiva, o mestre falou, terminou, foram embora. Mas teve gente que disse, não, eu quero saber, que história é essa? Conta essa história. Não é só o fato de Jesus não dizer quem é o semeador. Pense também que a ênfase não está no método de semear. Ninguém perguntou, oxe, mas o que foi que aconteceu? Por que ele semeou desse jeito? Por que ele jogou? Por que ele não foi e colocou só direitinho? A ênfase não estava no método de semear ou de evangelizar. Jesus também não fala na qualidade das sementes. Jesus não disse que tinha semente boa ou semente ruim. Sementes na história vinham da mesma fonte. Tudo que Jesus falou nessa parábola gira em torno do solo, gira em torno do nosso coração, como ele depois vai explicar, e aquela turma precisava e queria entender. E a partir do versículo 11, Jesus começa a explicar o sentido da parábola, e ele já chega dizendo e definindo que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. No versículo 12, ele começa a falar, então, dos 4 tipos de solo. E ele começa com o solo da beira do caminho. E Jesus diz que essas pessoas que se assemelham a um solo desse da beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e tira a palavra do coração. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está aí no versículo 12. Jesus está explicando a parábola e diz que o diabo vem e tira a palavra do coração. Então, desse versículo 12, já fica muito claro que cada tipo de solo significa cada tipo de coração. O nosso coração é um solo. A palavra de Deus é a semente. E essa pessoa cujo coração se assemelha a um terreno à beira do caminho, é aquele ouvinte da palavra de Deus indiferente, disperso, suscetível ao roubo. Quando eu era pequeno, uma geração diferente dessa, hoje os meus filhos não andam só na rua, porque eu não deixo, infelizmente, mas na minha geração de criança, eu andava pela rua, eu ia brincar na rua, na praça, andava para tudo quanto é canto, não tinha celular, não tinha nada, era outra época, né? Mas eu me lembro de minha mãe dizendo assim, preste atenção, mesmo naquela época, ela já dizia assim, ande atento, não seja suscetível ao roubo. E a gente tinha que ser atento. Mas essa pessoa desse coração é completamente disperso. Não está nem preocupada, nem sabe que existe a possibilidade de o diabo vir roubar a semente da palavra de Deus que é pregada. Alguns ouvintes parecem que não tem nenhum problema, parece que não precisam da graça de Deus, parece que precisam vir aqui no culto no domingo ou na quarta-feira, em qualquer horário, seja quem for o pregador, seja quem for o que tiver, eu preciso ir ali só porque eu quero garantir a minha vaga no céu, só porque eu preciso resolver um problema da minha consciência que fica doída, porque durante a semana eu não cuido de ninguém e os pobres estão aí, eu tenho muito dinheiro, eu não sei qual é a razão, mas muita gente vem para cá dispersa, completamente indiferente ao sentido do culto, e a palavra de Deus é pregada e, de fato, a semente não germina. Tem gente que vem em igrejas por 30 anos e a mensagem do pregador nunca é para ela, é sempre para alguém. É sempre, se fulano ou fulana estivesse aqui. Uma palavra que nunca o incomoda, nunca tira da zona de conforto. Pessoas para quem vir para o culto por si só já resolve o problema. O meu problema era um problema de placebo que eu precisava, um pequeno paliativo. Eu vou ali e resolvo meu problema, basta ir ouvir uma musiquinha e está tudo certo para mim.
Pouco importa o conteúdo, desde que ninguém me exponha, eu vou ali completamente indiferente e disperso. Nesse coração que é à beira do caminho, a palavra de Deus não consegue penetrar. Não importa a qualidade da semente, o método da evangelização, quando esse coração se assemelha à beira do caminho, a palavra de Deus não penetra. E o texto diz que o inimigo tira a semente para que a pessoa não creia, e não crendo também não seja salva. Vocês estão compreendendo que há um contexto de batalha espiritual aqui, não é? Vocês estão compreendendo que quando se prega o evangelho, há um contexto de batalha espiritual, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, e ele vai procurar os corações que estão aqui no culto hoje, que não estão querendo crescer, querendo frutificar, pessoas dispersas, pessoas indiferentes, em quem ele possa simplesmente roubar a semente da palavra de Deus que quer trazer crescimento. É isso que acontece. Mas hoje aqui, enquanto lançamos essa semente, cremos e profetizamos que esse inimigo não terá vez em nome de Jesus. Amém. Mas aí vem o versículo 13. O versículo 13 fala do solo que está sobre a pedra. E Jesus explica que esse solo significa os corações que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. E na hora da tentação se desviam. E não tem como eu não me lembrar automaticamente dos muitos cursilhos e encontros de casais e encontros de jovens que nós fazemos, e que cada domingo, nos encerramentos, a gente vê muita alegria, a gente vê muita festa, muito entusiasmo. E os menos experientes ficam vibrando, vendo toda aquela alegria, daquela semente que é jogada, e vê toda aquela festa. Mas, na verdade, muitos dos solos são assim, sobre a pedra, são coisas superficiais. Quando a vida aperta, o desejo do pecado, ou o amor ao dinheiro, ou um casamento ruim, uma doença, um negócio que quebra, as pessoas logo esquecem toda aquela alegria daquele fim de semana, logo esquecem todo o entusiasmo que sentiram quando ouviram a palavra de Deus pela primeira vez. Jesus está falando que esse solo é um solo de um coração que tem uma fé superficial. Muitas vezes, uma fé baseada somente nas emoções. Não tem raiz. E a raiz aqui é perseverança. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vê adesão, mas não vê conversão, não vê novo nascimento. Agora, observe que tem um pedacinho de terra e a pedra está embaixo. Então significa dizer que a semente brota. Às vezes ela aparenta que vai crescer bem, porque ela brota. Você vê que a semente está brotando e aparenta que ela vai crescer, mas não cresce. Depois morre. E eu fico aqui pensando, com tanto tempo de igreja, que tem tanta gente que ora pelo filho, pelo irmão, pela irmã, pelo sócio, e a gente coloca uma expectativa muito grande num concílio, num encontro. Agora mesmo estamos encerrando o encontro de jovens com Cristo. É por isso que o nosso pastor da juventude, Juninho, não está aqui, porque ele está lá encerrando esse encontro de jovens, e a gente coloca todas as fichas, e às vezes uma pessoa volta entusiasmada desse concílio, desse encontro, e a gente acha que aquilo ali está resolvido, quando às vezes não está. Às vezes aquela semente encontrou um coração de pedra. Mas também acontece o contrário. Às vezes a gente se frustra, querendo que a pessoa volte daquele encontro, volte daquele concílio, já cantando aleluia e decolores, já chegando aqui, trabalhando em tudo quanto é coisa, e se frustra quando a gente não vê algo tão rápido. E eu queria dizer aos irmãos que a gente precisa perseverar mais um pouquinho. A gente precisa orar mais um pouquinho, a gente precisa crer que melhor não é aquilo que nasce com um entusiasmo melhor do mundo e que vai morrer já já. Melhor é quando algo vai devagarzinho, mas vai criando raiz. Melhor, e como pastor, é difícil dizer isso porque dá mais trabalho, mas é a verdade. Melhor é aquela semente, aquela ovelha que dá trabalho para crescer. Aquela que você precisa responder algumas perguntas. Aquela que demora um pouquinho para dizer que quer ser batizada, para dizer que quer ser confirmada, aquela que demora um pouquinho para dizer que quer entrar no ministério, que quer fazer um discipulado, aquela que lhe tira da zona de conforto. Mas são aquelas ovelhas, são essas sementes que a gente sabe que quando pegar, vai criar raiz e nunca mais é arrancada. Então o mais importante não é parecer,
Mais importante é o que está acontecendo embaixo do solo, onde ninguém vê. Aqui eu estou me lembrando de um pastor, amigo meu, Pedrinho Albuquerque, presbiteriano, falecido num acidente de carro há alguns anos atrás. Uma vez ele estava muito triste porque ele teve que sepultar uma filha. E ele não tinha nenhuma condição de pregar na sua igreja nesse domingo, tinha chegado de São Paulo, e ele me ligou pedindo que eu fosse pregar na igreja dele. Ele estava lá presente, mas não conseguia nem falar, e estava todo mundo muito preocupado com ele, preocupado com o que se via. Ele estava muito triste, ele estava muito abalado. E eu terminei de pregar, mas a igreja estava toda lá, todo mundo vendo o pastor dele daquele jeito, e ele pegou o microfone para pelo menos dar uma satisfação, agradecer a solidariedade de todo mundo. E eu não esqueço nunca do dia que ele levantou-se naquela igreja e disse assim: meus irmãos, a tentação chega, a perseguição chega, a provação chega, e a minha vida, existencialmente falando, é como uma árvore, e agora o vento está soprando, as árvores, a árvore que sou eu, o meu galho está balançando, as folhas estão balançando, mas a minha raiz está lá. Embora tudo ao meu redor balance, a minha raiz está bem posta. E ele virou para a igreja e disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Nunca vou esquecer daquilo. Uma provação tão difícil, morte de uma filha, outra filha doente, uma confusão grande acontecendo. E ele dizendo: eu sei em quem tenho crido. Posso chorar, vai cair folha desse meu galho, mas a minha raiz está lá, profunda. É muito lindo isso. Versículo 14, ele chega no terceiro tipo de solo, que é o solo que cai entre os espinhos. E Jesus explica que essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra, mas são sufocadas pelos cuidados do mundo e as riquezas da vida. Observe que esse coração é um coração fértil. Não é um coração superficial, não é um coração disperso, é um coração fértil, mas Deus não é a prioridade. O evangelista Marcos, contando essa mesma história, diz que para esse tipo de coração, a palavra de Deus concorre com a ambição, concorre com a riqueza, concorre com os cuidados do mundo. É um ouvinte que tem um coração fértil para receber a palavra de Deus, mas é um ouvinte muito ocupado. Eu até venho aqui na igreja, mas isso aqui não é o mais importante para mim. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e se impacta com a palavra de Deus, mas de repente a novela é mais importante, Game of Thrones é mais importante. Eu tenho tempo para todo tipo de série, mas para a palavra de Deus, eu tenho tempo para time de futebol, e aí tenham misericórdia de mim, porque eu sou do Náutico. Mas não tenho tempo para crescer na palavra de Deus. Irmãos, prestem bem atenção aqui nessa mensagem. Essa mensagem fala de crescimento, fala de amadurecer, fala de frutificar. Podemos ter até um coração fértil para isso, mas aonde está o fruto? Aonde está o crescimento? Se a gente tem tempo para tudo, menos para crescer. Férias são importantes, são. Lazer é importante, viagem é importante. Mas o lugar proeminente tem que ser da palavra de Deus. Tem que ser da presença de Deus. Coração entre os espinhos é aquele para quem a glória do mundo, a fascinação das riquezas, é mais importante do que a glória que nós experimentamos quando entramos na presença de Deus. Gente que de fato quer agradar a Deus, de fato ama a Deus, mas também dá lugar a outros deuses. O texto fala em fascinação das riquezas. Observe que não está reclamando de riqueza, não está reclamando do mundo. Jesus não ora para que a gente saia do mundo, Jesus ora para que o Pai nos livre do mal. Mas aqui ele está falando de um solo que tem fascinação pelas riquezas. E ele termina esse versículo falando que essas pessoas dão fruto. Observe, quero repetir, essas pessoas que nascem com os espinhos são férteis. Deus não é a prioridade. E por que são férteis? Elas dão fruto.
texto é claro quando diz que elas dão frutos, mas não dão com perfeição. E o versículo 15 termina dizendo que há o solo fértil, o solo que cai em boa terra. Nesses, a semente penetra e cria raiz, e tem força, e pode receber sol, pode receber chuva, pode chover passarinho, mas ninguém rouba, ninguém murcha, ninguém faz nada, ninguém é sufocado, porque a palavra de Deus cresce e frutifica. Essas pessoas desse tipo de solo são pessoas que têm tempo de se refletir, de se arrepender do que fazem. E eu digo isso de se arrepender porque mesmo aqueles cujo coração é fértil, é boa terra, não estão livres de problemas. O sol chega para eles, chuva chega também, mas esses têm condição de perseverar. E o versículo 15 fala de perseverança, porque diz que esses aí dão fruto com perseverança, fé genuína. Que frutos são esses? Gálatas 5 vai dizer: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Precisamos frutificar. Eu vou terminar essa mensagem com a pergunta mais óbvia que eu sei que vocês sabem que eu vou fazer. No momento que eu anunciei o texto, 50% de vocês disseram assim: eu já sei qual vai ser a pergunta. A pergunta é: que tipo de solo é você? Que tipo de coração você tem? Agora, meus irmãos, antes que a gente termine esse sermão, eu preciso que vocês entendam que não é sábio que a gente fique procurando culpado nessa hora de fazer uma autorreflexão de que tipo de solo eu sou. Porque alguns põem a culpa no inimigo. Alguns vão dizer: a semente do caminho, a culpa é de Satanás. Porque tem gente que bota a culpa nele em tudo. Tudo a culpa é do diabo, já notou? Eu dou uma topada na mesa, né? Porque a gente tem que ser cuidadoso. Eita, queimou o arroz, miserável esse Satanás. Está cozinhando, vem queimou o arroz, pronto, a culpa é dele. Bati no carro, é o demônio. Está dirigindo, mandando mensagem, fazendo tudo, bate no carro, a culpa é do demônio. O chefe brigou comigo, o inimigo está furioso comigo. Péssimo empregado. Levei um ré da menina, tem isso, né? Satanás está insatisfeito com a minha santidade. Eu estou na batalha porque eu vou trabalhar no encontro e casar, no encontro de jovem. Satanás está se levantando contra mim. E o cabo não se arruma, não se apruma, leva o ré e vai botar a culpa nele. Esqueça o inimigo. Ele pode estar por aí querendo roubar a semente da palavra de Deus, mas a palavra de Deus já disse que ele está derrotado em nome de Jesus. Tem gente que não põe a culpa no inimigo, mas põe a culpa na natureza humana. Pastor, a carne é fraca. Eu nasci assim, pastor, eu gosto muito disso. Pastor, eu tenho ouvido muito isso no meu gabinete. Parece que virou uma regra agora as pessoas dizerem: chega lá, mas pastor, eu nasci com essa tendência, rapaz. Eu tenho tendência para isso. É a superficialidade da semente sobre a pedra. De fato, você nasceu assim, pecador. Tem que nascer de novo. Isso é que o Evangelho faz, fazer a gente nascer de novo. E as tendências ficaram para trás, tudo se faz novo. Hoje é dia de você nascer de novo. Há ainda quem não põe a culpa no inimigo, quem não põe a culpa nas tendências da carne, mas tem gente que bota a culpa no mundo. Ivanzinho, o mundo, você não sabe. Tu pensa que o mundo é esse que tu vive aí na igreja? Tu pensa que o mundo é ficar aí trabalhando em concílio enquanto jovem seminário de vida e vir para a igreja? Não, o mundo é onde eu vivo lá fora, no meu trabalho, na concorrência. O mundo é lá para eu botar o dinheiro dentro de casa. Tu não sabe como é o mundo, não. Eu preciso de dinheiro, eu preciso aparecer. É o deslumbre da semente que nasce entre os espinhos. Mas Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E o dinheiro e os cuidados do mundo não vão te dar isso. Só Cristo é suficiente para te dar vida. Irmãos, a palavra de Deus para a gente hoje é muito simples. Não tem a ver com a discussão na forma de semear, não tem a ver com explicação para se uma ou outra pessoa amadurece ou não. Jesus já explicou essa palavra, não precisa mais de explicação, precisa de aplicação. A palavra de Deus que você ouve, que você leu e que está aí no seu coração hoje, ela não precisa mais ser explicada, ela precisa ser aplicada.
E o Espírito Santo de Deus continua dizendo, como há 2000 anos atrás nesse texto, e continua dizendo hoje: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem um chamado de Deus para viver, viva. Você quer perseverar hoje? Ninguém há de roubar essa semente que está aí no seu coração, se ele está aí aquecendo você. O Espírito Santo vai martelar no seu ouvido a semana todinha sobre a necessidade que você tem de crescer e frutificar. Você quer enraizar? Procura um discipulado. Discipulado de adolescentes, discipulado de jovens, discipulado de casais. Procura um grupo familiar, está aí no boletim, toda segunda-feira é aberto, tem um telefone. Você liga e diz: estou chegando. Agora, 1 a 3 de setembro, nós temos um seminário de crescimento que serve só para isso. Para você aprender como é que caminha, como é que cresce. Quer aprender a crescer, quer aprender a frutificar, quer aprender a não ser mais superficial? 1 a 3 de setembro. Pode procurar a secretaria da igreja. Veja que coisa linda, nós temos um ministério aqui na igreja cujo nome é Semeadores. Tudo a ver com essa parábola. Quer enraizar? Vem aqui segunda-feira, 7h30. Amanhã tem reunião mista, homens e mulheres, com o pastor André Barreto, nosso ministro de louvor. Procura a raiz, procura crescer. Só precisa que você queira. Você quer ser limpo dos espinhos, da fascinação do mundo? Peça a Deus libertação e dê passos de fé. Que tipo de solo é você? Que tipo de coração é o teu? Se você está aqui nessa tarde e não consegue se identificar com nenhum tipo desse solo, é porque talvez todos os 3 tipos de solos que não frutificam bem sejam aplicáveis a você. Mas eu quero dizer uma coisa a você: não há um cristão que eu conheço no mundo que seja solo fértil em todo o tempo, sem que enfrente em algum momento esses desafios. Não conheço nenhum. Ora, eu e você estamos dispersos. Ora, eu e você estamos superficiais. Ora, eu e você estamos deslumbrados com o mundo. Mas ouçam aqui: é sempre tempo de conversão. É sempre tempo de voltarmos para Deus. E que tal se a gente fizer todo mundo junto isso hoje? Que tal se todo mundo orar agora, se voltar para Deus e se converter? Sem que uma alma viva nessa catedral se ache tão boa que não precise voltar para Deus, pedir para que Ele faça de você um solo bom, um solo fértil, pedindo que Ele enraize em você, pedindo que você frutifique propriamente. Hoje é dia de amadurecer. Hoje é o dia de romper em fé, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça. Vamos todos orar. Senhor nosso Deus, todos nós que estamos aqui essa tarde, precisamos do Senhor. O Senhor, como ninguém, conhece o nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe como é o nosso solo. Eu quero te pedir, Pai, objetivamente, que o inimigo não tenha vez em roubar a semente que foi aqui plantada hoje. Eu quero te pedir que o Senhor crie raízes no coração do teu povo. Eu quero que o Senhor dê a esse povo vontade de te servir, vontade de te buscar, vontade de aprender mais sobre a tua palavra, para que quando o dia mau vier, para quando chegar o dia da provação, o dia da dor, o dia da perseguição, as raízes estarem bem postas. E cada homem e mulher, jovem, criança que estiver aqui hoje, quando chegar esse dia, com o joelho no chão, com lágrimas nos olhos, poderem olhar para o Senhor e dizer: eu sei em quem tenho crido. Nada há para me separar do teu amor. Faz esse milagre na tua igreja, dá crescimento para a tua igreja. Chega de cristianismo nominal. Nós queremos compromisso contigo. Queremos crescer e frutificar para a glória do teu nome. Amém e amém.